E aí, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo semanal aqui do canal do Aprova. Eu sou o professor Lucas. Bom, essa aula não vai ser tão comum no sentido de eu vou aqui expor a matéria, explicar e tudo mais, mas eu acho que é interessante não só mostrar o conteúdo, mas mostrar onde que isso se aplica, né? Onde que isso aparece no nosso mundo. Bom, a gente estuda física às vezes, mas bom, a gente vive num mundo, né, e que a gente às vezes esquece até de juntar os dois. A física justamente se preocupa em olhar o mundo de maneira geral. Então vamos pegar alguns conceitos e ver onde que eles aparecem, beleza? Mas antes, claro, não se esqueça de curte esse vídeo aí, se inscreve no canal, compartilha aí com seus amigos e, claro, deixa ativado lá o sininho para você sempre receber notificação aí de quando vier vídeo novo, tranquilo? Então roda a vinheta aí. O assunto que eu vou falar hoje é de uma coisa muito simples. Olha só, vai dar uma linha só. Isso aqui é sobre a respeito da primeira lei da termodinâmica. Isso é a primeira lei da termodinâmica. Isso daqui, essa simples frase, essa simples equaçãozinha, ela consegue dizer muito pra gente, consegue dizer muito. Isso aqui a gente consegue explicar muitos fenômenos. O que ele diz é o seguinte, olha, vamos tentar entender isso. Isso aqui, esse aqui é a quantidade de calor. Então, isso é a quantidade de calor que um corpo consegue receber, tá? Então, por exemplo, quando a gente fala aqui de um corpo consegue receber calor, de maneira geral a gente fala até de sistema. É uma palavra bastante genérica, né? E quando a gente fala corpo, a gente pensa em sólido, líquidos ou gases. Apesar de tratar muito mais de gases, você pode aplicar sólidos e líquidos também, tá? A aplicação dela fica muito mais útil quando você pensa em gases, tá bom? Então, o que significa cada um desses termos? Pega, por exemplo, o quê? Quantidade de calor. Que então é a quantidade de calor que o corpo pode receber do meio externo, por exemplo. Se você aproxima aí um corpo de alta temperatura. Nesse sistema, o que acontece? Você consegue fornecer calor para esse sistema. O ΔU, delta é uma palavra que diz respeito ao quê? A variação. Então, a variação aqui no caso do U é de energia interna. Energia interna está muito ligado à energia térmica, tá? Então, quando a gente fala de energia interna, variação de energia interna, a gente está falando de variação de temperatura. Não é a mesma coisa, tá? Mas elas estão muito relacionadas. Isso é uma forma de energia e isso é uma forma da grandeza da temperatura. Então, não pode relacionar os dois diretamente. Mas eles estão muito ligados. Então, isso daqui é uma forma de energia em que, quando aumenta a temperatura, o corpo aumenta essa energia térmica dele. Isso aqui é o trabalho. Um gás realizar trabalho, em outras palavras, se trata do quê? Dele expandir ou comprimir. Expandir é aumentar o seu volume, tá? Então aí a gente diz que o gás realiza trabalho. E a partir disso, a gente tem muitos fenômenos, muitas coisas que acontecem utilizando essa primeira lei. E aí a gente tem as transformações que ocorrem em que, por exemplo, você não tem todos esses fenômenos acontecendo ao mesmo tempo. Por exemplo, se você vai fazer uma transformação gasosa, né, estamos pensando em gás, se você vai fazer uma transformação gasosa de algum recipiente rígido. Se o recipiente é rígido, não há variação de volume. Se não há variação de volume, não tem trabalho. Trabalho, ele pode ser escrito se você der uma manipulada nele, como P ΔV. Lembrando que trabalho originalmente é o quê? Força vezes deslocamento. No entanto, você manipula um pouquinho e chega no P ΔV. Porque a gente, quando vai falar em gases, principalmente, a gente trabalha muito mais com pressão e volume do que força e deslocamento. Por isso que deixa dessa forma, tá? Então, por exemplo, vamos pensar aqui num fenômeno. Você vai encher o pneu da sua bicicleta. Conforme você vai encher nesse pneu, o que acontece? Ao encher esse pneu, você tem o quê? Você pensa que você é como se tivesse a câmera lá dentro. A câmera que eu me refiro é a bomba que você está enchendo o pneu, tá? Não a câmera da bicicleta. Então, aqui está o pininho que você liga ao pneu, certo? E a câmera é o que, no final das contas? É um êmbolo que você vai fazendo o quê? Deslocando ele vai fazendo ele indo para frente e voltando, para frente e voltando. Sendo que quando você vai para frente, você vai empurrando o gás, você vai comprimindo o gás, você vai exercendo força sobre ele. Exercer força sobre ele, diminuir o seu volume aqui nesse caso, faz o quê? A variação do volume é negativa, então o trabalho que é realizado sobre o gás é negativo. Então o gás o trabalho realizado sobre o gás é negativo. Por quê? Isso eu estou falando com relação ao sistema, tá? Você que está aplicando essa força, para você o trabalho é positivo. Para o gás é negativo, porque o gás vai o quê? Comprimindo, ó, a região da câmara dele, ó, vai ficando cada vez menor, conforme o êmbolo se aproxima. Então a gente tem isso.
Mas o que acontece? Conforme você está fazendo isso, a gente considera que a troca de calor que é entre esse gás e o meio externo é muito ruim. Aqui a gente está falando de ar. O ar é o quê? É um isolante térmico. Agora já é um conceito que eu estou falando ainda na parte de termologia, né, termofísica. No entanto, isso aqui já é de condutividade, né? Já estou aplicando a parte de transferência de calor. Aqui a gente vê que o ar, que está tanto dentro quanto fora, ele é o quê? Ele é muito pouco ele tem pouca condutibilidade. Então significa que essa condutibilidade é tão pouca que não há troca de calor. Essa troca de calor até existe, mas é muito pequena. De modo que a gente pode falar o quê? Que quantidade de calor é zero. Não há troca de calor do meio interno com o externo. Tanto é que a gente dá até um nome para isso, né? Chamada transformação o quê? Adiabática. Tá? Então isso é a transformação adiabática. Então o que acontece com ΔU nessa? Vamos olhar a equação. Se o Q é zero, vamos ver como é que fica com esse zero aí. Ó. ΔU mais trabalho. Então passa para o outro lado, ó, ΔU é igual a menos trabalho. Então significa que se o trabalho que eu estou exercendo sobre o gás é negativo, olha só, isso aqui é um valor que eu vou colocar genérico como negativo. Mas já tem esse menos que vem da equação. Então tem o menos que vem da equação e tem esse menos que é do fenômeno, né? O fato de eu estar comprimindo. Menos com menos dá mais. Isso significa que o ΔU é positivo. O ΔU é maior que zero. ΔU positivo, como eu falei, se ΔU está ligado à variação de temperatura, então a variação de temperatura é positiva. Em outras palavras, a gente está falando que o gás se aquece. Já notou que conforme você enche essa bomba, enche, vai fazendo. Se você quer perceber isso rápido, tenta encher o mais rápido possível. E coloca a mão em volta ali da carcaça, você vai ver que está mais quente. Você pode até a princípio pensar por causa da mão sua que está segurando. Faz o seguinte, tenta encostar o menos possível. Segura com 2 dedos a bomba e enche. Você vai ver que esquenta do mesmo jeito. Isso quem explica é o quê? Primeira lei da termodinâmica. Você tem muitos outros efeitos que podem aparecer nisso. Você tem, por exemplo, o spray do aerossol, isso pode acontecer. Enfim, isso para o adiabático, né? Tem várias transformações que a gente fala de adiabático. Inclusive eu lembrei de um agora que é também o caso da turbina de avião. Tem casos em que você tem a turbina de avião num dia muito úmido. O que acontece? Condensa o ar, pelo fato do ar estar úmido, a água que está ali na turbina, ele o que? Condensa. Aquela água presente no ar condensa, vira vapor. Então você chega a ver na frente da turbina do avião, quando ele vai decolar, virando vapor d'água na frente da turbina. Então você tem diversos fenômenos que explicam desde o dia a dia até coisas de alta tecnologia, por exemplo. Então, isso aqui foi só um exemplo, só foi uma motivação aí para mostrar, né, a lei da termodinâmica. Você pode ter outros efeitos, né, que nem eu falei, de não haver trabalho. Você pode ter casos em que não há variação de temperatura, então você anula isso daqui e vê como é que ocorre o efeito sob a lente da termodinâmica, da primeira lei. Então é isso, foi um vídeo rápido, mais explicativo para você entender como que ela funciona, como que a gente pode ver ela em alguns fenômenos do dia a dia, beleza? Então a gente fica por aqui, não se esquece de se inscrever, compartilhar aí com o pessoal, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo.